Bom dia, Igreja do NASP São Paulo. E Deus abençoe essa igreja, que já é uma igreja abençoada. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje é o dia que nós estamos lembrando e obedecendo a ordem de Jesus. Trazei a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. A palavra não impeçais, é trazei. Tragam as crianças a mim. E hoje a igreja está fazendo isso. Aqui nessa placa, fecha aqui um pouquinho para mim, está escrito aqui: sim, pastor. Sim, sim, pastor, estamos orando por você. Uma das mães de Israel, a Daniela, e o seu filhinho João Pedro, cumpriram um requisito da lição da escola sabatina, que era fazer esta bandeirinha e escrever que estão orando pelo pastor. Irmãos, quanto o pastor precisa de orações. O que sustenta o ministério é a nossa vida de oração particular, familiar, e a vida de oração da igreja. Eu quero ler um texto da Bíblia. E antes de ler o texto da Bíblia, eu quero me dirigir a um camarada chamado Gilmar Samuel Grittner, cujo apelido é Lido. Meu querido irmão mais novo, são 8, então é mais novo, mas entre eu e ele tem a Gilcé e tem o Gilberto. Lá em casa é tudo com G, irmãos. Gideon, Gilda, Giovanni, Gilson, Gilberto, Gilcéia, Gilmar, acabou o G e botaram Davi Samuel. 8 filhos, pai e a mãe encheram o balaio. E esse meu irmão que é ancião de igreja e tesoureiro, Lidinho, você sabe que eu te amo muito, feliz aniversário. Hoje ele está completando não sei quantos anos, mas é o aniversário dele. Muito bem, irmãos, Salmo 115:1, não precisa ler, eu vou citar. A Bíblia diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Glória, honra e louvor unicamente Deus, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Deus divide todas as coisas, mas Deus não divide a sua glória. Por quê? Porque nós não temos essa capacidade de sermos semelhantes a Ele no aspecto da sua glória. Recebemos a sua graça, que também é a sua glória, mas a honra, o louvor, a adoração unicamente a Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque para a honra e glória de Deus, todas as semanas, eu não lembro o mês, mas no início da pandemia, todas as semanas eu recebo contato no Messenger, no Direct, no WhatsApp, de pessoas que estão voltando para Jesus ou pedindo para estudarem a Bíblia e serem batizadas. Agora eu estou falando para vocês, Ulmira, uma irmã querida de Minas Gerais, que mandou uma mensagem no Facebook da igreja, dizendo assim: esse pastor como é que ela usou assim? Não consigo me aproximar do pastor, ele é tipo inalcançável, ou não consigo falar com ele. Usou uma palavra que eu não lembro lá. É lógico que a gente não dá conta de atender tudo, mas sempre que eu posso eu respondo às pessoas. Então, irmã Zulmira, louvado seja Deus, porque a senhora tomou a decisão de voltar para Jesus. Eu liguei 2 vezes essa semana para a senhora, sendo delas uma hoje de manhã, não conseguimos falar. A senhora acabou de mandar uma mensagem, mas saiba que a senhora há 1 semana está nas minhas orações, e logo eu quero saber do seu rebatismo. Louvado seja o nome de Deus. A igreja do NASP São Paulo está pregando o Evangelho, amém? Isso é resultado de Culto da Mata, do Seven Barks, do ECC, de diversos ministérios, através do Espírito Santo, que através de você e de mim, tem levado pessoas a conhecer a única esperança que esse mundo tem, que é a segurança da volta de Jesus. Vamos estudar a palavra do Senhor. Convido você a abrir a Bíblia na primeira carta do apóstolo João, João 3, 1 a 6. Abra a Bíblia lá. A carta, não é o Evangelho, a primeira carta de João, capítulo 3, verso 1 até o verso 6. Ali, aonde está, pastor? Está pertinho do Apocalipse, irmãos. Vai lá no Apocalipse, vai voltando para trás, você vai ver Judas. E aí você vai encontrar as cartas de 3º, 2º e 1 João. 1 João, capítulo 3, verso 1 até o verso 6. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e nosso Pai, com reverência, com temor e tremor,
abrimos a palavra do Deus eterno para estudar o assunto da filiação divina. Pedimos, Senhor, que o Espírito Santo de Deus, nesse momento, seja o pregador. Quando um homem profere as suas palavras, o Senhor usa a personalidade, o jeito de ser humano. Por isso a pregação é uma loucura. Que uma igreja do tamanho do Inácio se reúna para ouvir. Pai, que eles não ouçam o pastor da igreja, que eles ouçam o Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo. Quanto carecemos de entender isso. O importante é a mensagem, não o mensageiro. O importante é Deus trabalhando. Por favor, abençoa, prega. Fala por meio da palavra e do Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Existe uma revelação de que um dia as crianças que forem para o céu, ainda crianças, formarão um grande coral. Essas crianças estarão, pode deixar o som alto que eu vou controlando aqui, obrigado. Essas crianças, elas vão cantar num lugar chamado Mar de Vidro, como se fosse um mar de vidro. E essas crianças que irão para o céu, muitas delas sem os pais, especialmente as crianças órfãs, as crianças formarão um grande coral sobre o mar de vidro. E aquelas crianças que estiverem sobre o mar de vidro, cujas mães e cujos pais estiverem lá, esta música, este hino, este louvor será cantado para Jesus Cristo, mas as crianças olharão para o pai e para a mãe, olharão para a Tatiana, para o Giovanni, então a Heloísa, a Gigi, se tiver criança ainda, o Léo, vão dizer: pai, mãe, eu estou aqui porque você me ensinou o caminho, a verdade e a vida. Se nós nos emocionamos vendo aqui as crianças fazendo o prelúdio, dirigindo o louvor, e temos que fazer isso mais. Parabéns, nosso ministro de música, que coisa linda. E agora vamos ter o coral infanto-juvenil. Irmãos, imagina sobre o mar de vidro, você vê lá milhões e milhões de crianças cantando um hino para Jesus, mas também para os pais, olhando para os pais dizendo: eu devo a minha salvação, porque você me ensinou o caminho, a verdade e a vida. Você cumpriu o que está em Provérbios 22, verso 6. Ensina, educa a criança no caminho, e o caminho é Cristo. Primeira carta de João 3, diz assim: vede, verso 1 até o verso 6, vede, que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados irmãos, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, um corpo glorificado, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aqui nesse mundo, a si mesmo se purifica todo o que nele tem esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Essa é uma tremenda necessidade do entendimento dentro da teologia. Como que eu posso ser um pecador, ter uma natureza caída, pecaminosa, mas não viver na prática do pecado? Isso é possível? Sim, sim. Ou Jesus morreu por quê? Jesus morreu para nos salvar do poder do pecado, e logo voltará para nos libertar da presença do pecado. Agora, o crente que tem Cristo em si, que tem o Espírito Santo dentro de si, ele não vive na prática do pecado, porque Jesus estaria praticando o pecado junto com ele, então, através do Espírito Santo. Como pode uma pessoa cheia do Espírito Santo dizer: eu sou cheia do Espírito Santo, mas vivo em adultério? Eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu minto? Não. Irmãos,
o tema dessa manhã é filiação, o ato de filiar, o ato de tornar filho. Normalmente aqui, logicamente, só existem essas duas maneiras de tornar filho: por criação ou procriação, e por adoção. Irmãos, para mim, eu já falei isso aqui, uma das maiores evidências, prova de que nós fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança, que eu e você que casamos, os cônjuges presentes, nós temos a capacidade dada por Deus de gerar vida, de procriar. Isso vem de Deus. Deus é que dá vida, mas através de nós. Seres caídos, pecaminosos, com a imagem e semelhança de Deus, com a capacidade de procriar. Durante 6 anos eu cuidei da Igreja Central de Curitiba como pastor. Nós tínhamos um lar de meninas. E nós encaminhávamos muitas crianças para a adoção. É uma outra forma de filiar. O que acontece, irmãos? Quando Deus gerou com as suas mãos, o homem gerou o seu corpo, formou o seu corpo. Quando Deus do barro, o que se passava na mente de Deus, nós fomos criados à imagem física de Deus. Jesus se tornou homem e na sua humanidade ele viveu como homem, ele não encarnou numa outra natureza, porque nós temos a imagem e a semelhança física de Deus. Quando nós conhecemos Deus o Pai, nós vamos ver um ser assim. Quando Deus cria, quando Deus forma o homem, Deus sopra nele o fôlego da vida, é a criação. Deus está gerando vida através do fôlego de si mesmo. E Deus criou o homem com um propósito. O propósito que o homem passaria por um teste. Porque Deus não criou seres robóticos, Deus não criou robôs. Deus colocou uma prova, um teste, a satisfação pessoal. Se Adão e Eva tivessem passado no teste como seres livres, tivessem escolhido fazer a vontade de Deus, Satanás nunca mais entraria no jardim do Éden e eles seriam declarados imortais. Nasceram para isso, mas eles tinham que escolher. Eu estou falando muito alto, então abaixa um pouquinho o som. Aliás, ergue o som para eu falar mais baixo. Eu sei que às vezes eu abuso, irmão, mas o negócio de pregar o evangelho assim morto não dá, para mim não dá. Porque o fruto do Espírito Santo é paz, é alegria, é amor, mas também o fruto do Espírito Santo é ousadia, é intrepidez, é coragem, é força, é alegria, é energia espiritual. E eu gosto de pregar com entusiasmo. Não, você fica morto aqui, esse negócio não, parece que não anda. E não é culpa deles lá, porque eles ficam estressados comigo. E Deus cria o homem com esse propósito. O homem tem a capacidade de escolher, ele escolhe o que é errado. E apesar de o homem ter escolhido aquilo que é errado e ter pecado, a Bíblia diz que a encarnação de Jesus foi para nos tornar filhos de Deus outra vez. Porque quando o homem pecou, ele se tornou filho de Satanás, filho da ira, filho do maligno. E agora nós somos recriados, restaurados, e Deus devolve para o homem aquilo que um dia já lhe dera, a promessa da imortalidade em Cristo Jesus. E mais do que isso, irmãos, a Bíblia também diz que nós somos adotados no seio do amado. Em Cristo, Jesus se tornou o irmão mais velho e nós fomos adotados. Louvado seja Deus pela chuva. Você não diz amém? Amém. Por isso aumenta o som, que está chovendo mais. Muita chuva. Louvado seja Deus pela chuva. Tomara que chova o feriado inteiro para você ficar estudando a Bíblia o feriado inteiro. Olha o barulho. Não é uma bênção de Deus, irmãos? Deus é amor. E enquanto houver vida, haverá plantio e semeadura e colheita, sol, chuva. Vamos ter problema no futuro, mas Deus vai sustentar o seu povo até a volta de Jesus. O seu pão será dado e as suas águas serão certas. A água também, logicamente, vem da chuva e somente da chuva. Louvado seja Deus. Deus cria, o homem peca, e Jesus vem para recriar
a sua imagem e a sua semelhança, e mais do que recriar, Ele vem para nos adotar. E a Bíblia diz que nós somos adotados no seio do amado. Você é um filho criado por Deus espiritualmente, e você é um filho adotado pela graça de Jesus Cristo. Deus tem um lar para você. Um casal querido, aqui de Hortolândia, a Karen e o Roberto, um dia me procuraram por razões de saúde não, por razões biológicas, genéticas. Eles não podiam ter filhos. E ainda existia o lar, eu era pastor de Hortolândia, ainda existia o lar do Jardim Pinheiros em Curitiba. E eu mostrei a foto da Emily. E eu peguei esse casal e nós fomos até Curitiba. Ela já tinha 12 para 13 anos, já tinha passado o período adotivo. E ela estava ficando tristinha, porque parece que ninguém queria adotá-la. Mas finalmente esse casal, cheio do amor de Deus, adotou a Emily. A Emily já é uma adolescente, isso já faz mais ou menos uns 7, 8 anos. Uma jovenzinha. E um dia, eu tinha ido para a associação em Sorocaba trabalhar, e eu estava na igreja, conversando com algumas pessoas. E eu estava de costas para a porta da igreja, conversando assim, olhando para o púlpito, com algumas pessoas. E de repente vem uma garota, na época ela tinha uns 12 anos, 12, 13 anos, fazia um pouquinho de tempo que ela tinha sido adotada. E ela veio correndo com tanta força, ela deu um tranco nas minhas costas. E eu quase caí, porque eu estava desprevenido. E ela me abraçou. E eu falei, Emily. Ela tinha ido para a Disney com os pais, então ela estava toda feliz. E aí ela olhou bem nos meus olhos e disse, pastor, quando eu vi o senhor na igreja, eu senti vontade de abraçá-lo. Obrigado, porque hoje eu tenho um lar, hoje eu tenho um pai, hoje eu tenho uma mãe, louvado seja o nome de Deus. Nós não estamos órfãos, nós não somos órfãos. Nós temos um Deus que nos criou, temos um Deus que nos recriou em Cristo, e um Deus que nos adotou na cruz do Calvário, e nós somos filhos, e mais do que filhos, nós somos herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Cristo, e com Ele estaremos para sempre, para toda a eternidade. Jamais esqueça, meu querido irmão, minha querida irmã, você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus. Ame o seu pai como eu amo o meu pai, ame a sua mãe como eu amo a minha mãe, mas não esqueça que sobre todas as coisas, você é filho do Deus eterno. Você foi resgatado como filho do sequestro satânico, você foi adotado no seio do amado. Agora, irmãos queridos, muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, pastor, tenho algumas dificuldades na minha família. Eu tenho alguma dificuldade com os meus filhos, e eu sempre gosto de falar o que eu vou falar agora. Pensa, o primeiro pai a ter problema com seus filhos foi Deus. Irmãos, qual era a culpa de Deus? Deus era disfuncional, Deus era abusivo, agressivo, um ambiente perfeito, um lar perfeito, o anjo da alva coberto pela luz da glória de Deus. Um mistério que jamais entenderemos. De repente um anjo cheio de luz, o filho amado, o assessor do pai, aquele que cumpria primariamente as ordens de Deus. Ele olha para Deus e diz assim, o teu governo é injusto, o Senhor é injusto, o lar que o Senhor criou para mim não me interessa. E Deus foi o primeiro pai a ter problema, e Deus perdeu o seu filho e os seus filhos lá no céu. Irmão, se Deus teve problema lá no céu, e depois de 6.000 anos de pecado, quando surgem problemas nesse mundo, você não tem que se apavorar. Deus teve problemas. Longamente, não sei quantos séculos na contagem celestial, quanto tempo passou, mas longamente o Pai suportou Lúcifer. Até que chegou um momento que o ambiente estava tão contaminado, chegou um ponto que houve uma virada, sem condições de arrependimento, e ele foi expulso do céu e carregou uma terça parte dos anjos. Um dia, com remorso, vendo que tinha cometido um tremendo erro, um tremendo pecado, ele foi até o portão do céu. Jesus saiu,
veio até o portão do céu. E Lúcifer disse para Jesus: eu tive inveja do Senhor, eu gostaria de ser readmitido. Está escrito que Jesus chorou ante o infortúnio e disse: não há mais lugar de arrependimento para você. E Jesus chorava, e Lúcifer olhava Jesus chorando. Por quê? Porque era seu filho que nunca mais voltaria para o lar. Aí Deus então coloca mais um teste. Deus cria Adão e Eva. Deus cria o homem. E Deus cria um vazio dentro do homem, uma necessidade. E Deus prepara um ambiente. Ah, meu Pai do céu, você vai conhecer um dia o jardim do céu. Antes do dilúvio ele foi levado para lá para o céu. Adão vai ser reintegrado ao seu primeiro domínio. E Deus cria um ambiente perfeito, um lar perfeito. E de repente Adão acorda e vê aquela mulher. Adão tinha 4 metros. Então você imagina a altura e o tamanho da Eva. Que mulher linda. Que mulher linda, porque o que Deus faz é perfeito. Que homem lindo, que casal lindo. E por mistério que a gente não sabe, Satanás ele faz um trabalho de mediunidade. Ele incorpora num ser alado. A serpente tinha um aspecto dourado e ela voava de árvore em árvore. Você conhece a história. Aonde Deus falhou, irmãos? Diz para mim, qual foi o erro de Deus? Aonde Deus foi injusto? Aonde Deus foi mau? Sabe, muitas vezes os nossos filhos fazem escolhas erradas e nós perguntamos: aonde eu errei? Irmão, se você fez a sua parte e você fez o que Deus te mandou fazer, tenha paz no coração. Deus não cometeu nenhum erro para que Lúcifer perdesse o céu. Deus não cometeu nenhum erro para que Adão e Eva desacreditassem do seu amor e da sua bondade. Deus não foi culpado. Deus é Pai, Deus nunca errou, mas deu a livre escolha. Bom, vem a queda. Agora deixa eu perguntar para você. Me fala de uma família na Bíblia perfeita. Uma. Quem souber ganha o carro do João. E da Cris. Eu acho que é do João. Mas eu vejo a Cris dirigindo, então, bom, quem manda lá é ela. Acho eu, né? Melissa? Quem manda em casa, o pai ou a mãe? Não responde. Fala para mim de uma família perfeita. Fala para mim. A família de Adão e Eva foi perfeita? Abraão, o pai da fé? Não. Jacó gerou 12 nações, perfeita? Não, ele só tinha 4 mulheres. Só arrumou dor de cabeça. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, que família linda. O incestuoso Amon, o traidor Absalão, Adonias, o usurpador, Salomão, filho da graça, um idólatra. Que família linda a família de Davi, não foi, irmãos? Não? Não foi? Não tem uma família na Bíblia após a entrada do pecado que não tenha tido... Parei, tem uma. Samuel, profeta Samuel. Não é. A Bíblia diz que os seus filhos recebiam suborno e não andavam nos seus caminhos. Os filhos de Samuel se perderam. O profeta Eli, Ofni e Finéias, também não. Arão, o sacerdote. Deus acendeu o fogo do céu, o fogo de Deus, o fogo santo. Só aquele fogo podia ser usado. E eles fizeram o fogo deles, fogo estranho. Aí Deus falou assim: Nadab e Abiú, o fogo que vocês estão queimando é fogo humano, é fogo estranho. E Deus fulminou Nadab e Abiú e disse para Arão: não chore, se você chorar eu vou te punir. Um pai não pôde chorar pelo filho. A família de Arão foi perfeita? Irmãos, olhe para a Bíblia, você não vai encontrar uma família perfeita. Agora, para aí, tem a família de Jesus. A família de Jesus foi uma maravilha. Foi uma maravilha tão grande que ele foi obrigado a sair de Nazaré e mudar-se para Cafarnaum. A Bíblia diz: os seus irmãos não criam nele, achavam que ele era louco e tinham vergonha dele.
Os irmãos de Jesus tinham vergonha dele. E por um tempo, Maria, a mãe de Jesus, achava que o seu filho estava completamente errado. E a Bíblia diz que numa ocasião Jesus estava pregando e a multidão estava ali. Então alguém com orgulho anunciou e disse: Senhor, a tua mãe, os teus irmãos e as tuas irmãs estão aqui, querem vê-lo. Sabe o que eles queriam dizer para Jesus? Para de fazer isso, nós estamos com vergonha de você. E aí Jesus olhou o olhar e disse assim: diga para eles, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E Jesus não recebeu a sua mãe, nem seus irmãos, nem suas irmãs. Agora eu vou ler uma citação para você. A incredulidade de sua família, de Jesus, lançou uma sombra sobre a vida terrestre de Jesus. A sua família foi uma parte da amargura daquele cálice de aflição que Ele tornou por nós. Gosto de falar e falo sempre. Sábado de manhã parece que eu acordo diferente, eu acordo cheio de alegria. Amo estacionar o meu carro ali, apesar de não ter intimidade com a igreja pelo tamanho. Amo essa igreja, tenho um orgulho dessa igreja. Hoje eu tenho várias atividades, vou chegar em casa após o pôr do sol. Mas eu amo abrir a porta e dar um beijo nessa mulher linda demais. Essa semana ela invadiu meu Instagram, meu Facebook, e ela postou um negócio lá. Por quê? Porque o meu celular não tem senha. E eu fui para a academia e o celular fica em casa e ela usa. Ela só não faz transferência, mas ela usa o celular. Agora imagine, irmãos, Jesus sai a pregar pela região. E ele olha em direção à montanha de Nazaré após Caná da Galileia. Ele quer voltar para casa, ele foi criado ali, ele tem amigos ali, ele tem irmãos, Tiago e Judas, ele tem irmãs, ele tem uma mãe. Ou você acha que na sua humanidade ele não sentia falta de simpatia? Está escrito, Jesus sentia falta de simpatia, e muitas vezes ele queria voltar para casa e ter o colo da sua mãe, mas ele não voltava, porque ele não era bem recebido em seu lar, a ponto de dizer, não há profeta bem recebido, senão no seu próprio lar. Ou seja, os profetas não eram compreendidos em sua casa, e Jesus também não foi. Então, se a tua família não é uma família perfeita, olha o exemplo de Jesus, que teve paciência, tolerância, e o seu lar era o lar de 3 órfãos, Marta, Maria e Lázaro, ali em Betânia. Vivia na casa dos outros em Cafarnaum, fez de Cafarnaum a sua cidade no norte, e fez de Betânia a sua casa no sul. Você não encontra um relato da Bíblia de Jesus na sua casa, com a sua mãe, com os seus irmãos. Porém, na cruz do Calvário, com amor ele olha e diz: João, cuida da minha mãe. Judas e Tiago receberam o batismo do Espírito Santo. Os outros não sabemos. Não sabemos se as irmãs de Jesus salvaram, não sabemos. Sabemos de Judas e Tiago. Receberam o Espírito Santo, se converteram. Tiago se tornou o líder da igreja em Jerusalém, como se fosse o pastor. Judas escreveu a carta que está antes do Apocalipse. E um dia, Maria e pelo menos Judas e Tiago, eu acredito que os outros também, mas a revelação nos diz que Judas, Tiago e Maria estarão no céu, não para ver um simples irmão e um simples filho, mas um pai que adotou eles no seu coração e os salvou por toda a eternidade. Sua família tem problema? Bem-vindo ao mundo real. Irmãos, as coisas não acontecem num mar de rosas. A vida acontece na sua maior parte na cor cinza, nas lutas, nas batalhas, nas doenças, nas fraquezas, aonde o perdão, o amor, a restauração, o carinho. Toda semana eu compro flor para essa coisa linda, essa esposa, dessa não, essa coisa linda, não é dessa, eu tenho que cuidar.
Eu gosto de ir nos mercadinhos perto de casa, eu sempre levo flor. Esse dia uma irmã me viu, ô pastor, comprando flor. Porque ele está até orgulhoso. Que eu gosto de dar flor para ela. Eu gosto de vê-la feliz, eu gosto de alimentar as emoções da minha esposa. Tem muita esposa triste, infeliz, porque o marido parece não alimenta, não motiva. O marido tem que alimentar não apenas o aspecto físico, mas o aspecto emocional, o aspecto espiritual. Cada noite nós oramos juntos por nosso casamento. Alimente as emoções da sua esposa. Esposa, alimente as emoções do seu marido. O marido chega em casa cansado, estressado, às vezes veio de metrô, às vezes veio de ônibus. Chega em casa, a mulher parece uma gota d'água. O ser humano não aguenta. É uma goteira. Tem isso. O camarada quer pelo menos meia hora de paz. Chega em casa, dá um beijo na esposa. Esposa, aprenda isso. O marido chegou em casa cansado, estressado, dá um beijo, diz assim, te amo, agora vai tomar o teu banho, relaxa. É tudo que o camarada quer. Agora fica aqui numa goteira. O teu filho, a tua filha, irmãos, ninguém aguenta. Não aguenta. Presta atenção. Quem é a minha família, disse Jesus. Agora, irmãos, o que a Bíblia também descreve. Primeiro, Deus, como Pai, teve problema no céu e na terra, em ambientes perfeitos com seres perfeitos. Então não espere perfeição num ambiente de 6.000 anos de pecado. Todos nós temos lutas e dificuldades, todos. Inclusive, o cálice de amargura que Jesus teve que sofrer, uma parte ele bebeu em sua própria família. Jesus, quando subia para Jerusalém para as festas como judeu, ele ia por um outro caminho para não andar com seus irmãos. Porque seus irmãos tinham vergonha dele. Sabe o que é desprezo? Havia pelo menos dois caminhos, duas rotas para chegar a Jerusalém, a rota marítima e a rota pelo meio. Jesus sempre ia por um caminho que eles não iam. Agora, irmãos, não há família perfeita na Bíblia. Terceiro aspecto. É o quarto aspecto. A Bíblia fala: bons pais tiveram péssimos filhos, e péssimos pais tiveram bons filhos. Você vai entender isso. Por exemplo, eu não vou ler. Se você pegar a história em 1 Samuel 8, 1 a 5, você vai ver que os filhos do profeta Samuel foram uma tragédia. Você vai ver que vários bons pais tiveram péssimos filhos. A Bíblia não aponta nenhum pecado de Samuel, é só elogio. Um homem honesto, um homem que não deixava subornar, um profeta que Deus falava para ele, vai lá e unge Davi. Deus falava, a mente do profeta era um profeta, um vidente, ou seja, ele ouvia a voz de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo. Mas seus filhos se desviaram. A Bíblia fala de péssimos pais cujos filhos foram bons. Por exemplo, Manassés, um péssimo rei, mas foi um avô que se arrependeu. Aí teve um filho chamado Amon, idólatra. Aí teve um neto chamado Josias, que fez boas escolhas. Você deveria, espero que você esteja estudando o livro de Deuteronômio. Josias encontrou o livro de Deuteronômio, leu e fez uma reforma. O pai de Josias, o Amon, foi um idólatra, mas ele se tornou um bom filho. Irmãos, por que Deus deu o livro de Deuteronômio? Porque aquela geração que tinha recebido a lei, aquela geração que tinha visto os milagres de Deus, tinha morrido no deserto, e a nova geração não conhecia, e Deus mandou Moisés repetir tudo, repetir novamente a história, repetir todos os acontecimentos, para que a nova geração aprendesse o que tinha acontecido com seus pais. Irmãos, por que bons pais têm filhos errantes e péssimos pais têm filhos bons? Agora eu quero acalmar a sua consciência. Abra a Bíblia em Ezequiel 18, verso 4. Ezequiel 18, verso 20. 4 fala da imortalidade da alma. Ezequiel, volte ali depois de Daniel, antes de Daniel, Ezequiel 18. Depois eu gostaria que você que tem filho fora da igreja, você que tem alguma dificuldade com algum filho, lesse o capítulo 18 de Ezequiel. Leia comigo o verso 20, que diz assim, eu vou perguntar e você vai responder: a alma que pecar essa? A alma é vida, pessoa, ok?
Alma é vida, pessoa. O filho não levará a iniquidade nem o pai levará a iniquidade a justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Portanto, irmãos, chega um momento que você fez culto, você ensinou, você botou na escola adventista, você deu lição, você trouxe para a igreja, mas no fim, irmãos, a responsabilidade é pessoal. Se você fez a tua parte, fique em paz. Diz para mim, Deus sente culpa? Deus carrega culpa, irmãos, por ter criado Adão e Eva? Deus carrega culpa por ter perdido Lúcifer e uma terça parte dos não? Então, se você fez a sua parte, o seu filho, a sua filha não quis, não carregue. Sofra, lógico que você sofre, ore, interceda, mas creia, você fez a sua parte. Essa noite eu sonhei com a volta de Jesus. Foi muito rápido o sonho. Eu sonhei que Jesus apareceu nas nuvens e estávamos em 4 pastores, amigos da faculdade. E eu perguntei para um deles, é ele? Ele falou, é. E aí eu vi um amigo ressuscitar, mas ele está vivo, vou ligar para ele que ele vai morrer. Eu vi ele ressuscitar. Ele ressuscitou. E esse meu amigo ergueu os braços. Irmãos, eu me sinto tão miserável que eu caí de bruços pedindo perdão dos meus pecados. Aí eu acordei. Não sei se fui salvo ou não, porque eu espero que sim, né? Porque o sonho não terminou. Mas eu fiquei impressionado. Quando eu olhei e perguntei para o meu amigo, é ele? Ele falou, é. E aí eu vi o meu amigo ressuscitou. E eu não tive mais coragem de olhar, me joguei no chão. Falei assim. E aí quando eu me joguei no chão, acordei. Um dia a Bíblia diz, um será tirado e o outro será. Um ficará e o outro será levado. Um será tirado, o outro será deixado. Estarão 2 no leito, você e a tua esposa. Um vai e outro fica. Os filhos vão, os pais ficam, os pais vão, os filhos ficam. Irmãos, a responsabilidade é individual. Se o teu filho e a tua filha receberam todo o amor, todo o carinho, todo o exemplo, todo o preceito, tenha paz. Não carregue culpa, porque Deus não carrega culpa, porque Deus não fez nada errado. E Ele teve problema na sua família perfeita no céu e com a sua família perfeita na terra. Caim e Abel, escolha pessoal. Jacó e Esaú, escolha pessoal. Os filhos de Samuel, escolha pessoal. Nadab e Abiú, escolha pessoal. Os filhos de Davi, irmãos, a família mais disfuncional para mim do Antigo Testamento é a família de Davi. Era um bando de pessoas com desejo de supremacia, desejo de poder, muitas brigas intestinas, internas, incesto, estupro, assassinato, fuga. O Absalão tentou matar o próprio pai. Ô filhinho amado. E aí Deus permitiu que ele entrasse com a sua mula debaixo de uma forca. Sabe o que Davi fez? Davi fez o que Deus faz. Foi para cima de um aposento no palácio e começou a chorar, a dizer, Absalão, Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu morrera por ti. Um filho traidor, um assassino, fugitivo e errante, morreu enforcado numa forquilha de uma árvore, porque queria matar o seu pai. Recebeu o castigo de Deus. Irmãos, o juízo no Antigo Testamento era imediato. Um dia eu vou pregar sobre o juízo. O juízo no Antigo Testamento era imediato, por isso que Deus já executava a sentença. No dia que não tinha mais chance de arrependimento, Deus executava a sentença. Sempre Deus dava um longo período de graça, oferecia perdão. Como Nínive, quando o povo se arrependia, Deus salvava, mas quando o povo não queria, Deus também já liquidava. Esse foi o filho de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Olha a família dele. Pedro e Judas, escolha individual. Ananias e Safira, escolha individual. Áquila e Priscila, escolha pessoal. Paulo fala de um bom sujeito chamado Demas e de um péssimo sujeito chamado Demas que o abandonou, mas também fala de várias pessoas, e um bom homem que ele cita é Onesíforo. Todos receberam a mensagem de Paulo. Demas não quis, Onesíforo quis e outros. Então,
encerrando, faça a sua parte e tenha paz. É muito simples. A Bíblia diz: ensine o seu filho por preceito, palavra, mas também através do teu exemplo. Preceito e exemplo. Faça a sua parte e tenha paz. A promessa de Deus é, eu não vou ler. Isaías 65 tem uma frase, irmãos, por favor, é uma frase da Bíblia. Isaías 65, 23 diz que na nova terra nós não teremos mais filhos para calamidade. Para muitos pais, os filhos é uma calamidade, são uma calamidade, ou é uma calamidade quando é um filho. E na nova terra não haverá mais filhos para calamidade. E Apocalipse diz que um dia teremos um só Pai, um só Deus. E a Bíblia diz, nós seremos filhos eternos de Deus. E o Pai morará na casa com os filhos para todo sempre, porque o mal jamais se levantará aqui. Eu fico impressionado dos filhos que levam seus pais para morar juntos na velhice. Um dia perguntei para uma irmã, não é peso? Ela falou, é amor e gratidão. Famílias cristãs. Eu morava em Campinas, eu quero chamar o Ministério do Louvor, pode subir. Eu morava em Campinas, no ano de 2000, no bairro Ponte Preta. E naquela época não tinha os portais de notícia, mas tinha um jornal de Campinas que eu nem lembro o nome. Um dia, lendo o jornal, me deparei com uma notícia. Uma mãe saíra do supermercado Extra, ali na Abolição, parece que é o nome do local. Ia com a sua filha, uma adolescente, com algumas compras nas mãos. E 2 motoqueiros se aproximaram para sequestrar a menina, para abusar dela. E a mãe jogou as compras e se interpôs entre a filha e os bandidos. E ela percebeu o que fariam com a garota. Gente simples, gente humilde, dinheiro para roubar, não tinha. E disseram, nós apenas vamos fazer uma festinha com ela. E aquela mãe olhando para os bandidos falou assim, tirem a minha vida, mas a minha filha não. Levarão para lugar nenhum. E aqueles bandidos, que depois foram presos, disseram, se a senhora não sair da frente, a senhora é uma mulher morta. Ela falou, eu serei uma mulher morta, mas terei uma filha livre. Corra, minha filha. A filha correu e eles atiraram. Vários tiros. E ali ela caiu morta, assassinada. A filha conta, eu morrerei, mas a minha filha será livre. Não foi porventura isso que Jesus fez por nós? Sabe qual é a maior liberdade, irmãos? A maior liberdade é andar com o Pai e obedecer o Pai. Porque Deus é um Pai fiel, amoroso e justo. Que lá na cruz do Calvário, deixou o seu filho e disse, ele vai morrer, mas você será livre outra vez. Viva sob as asas desse Pai amoroso. Vamos cantar esse hino. Cante com uma oração sob suas asas. Fique em pé. Louve o nome do Senhor. Cante, cante, cante. Pode regir daqui. Pode regir do púlpito. Sob suas asas vou sempre abrigado. Fui redimido e seu filho já sou. Descansarei, descansarei sob suas asas benditas. Ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinita.
tuas asas refúgio eu encontro, meu coração poderá descansar. E se este mundo não presta socorro, sob suas asas a paz he de achar. Descansarei, descansarei, sob suas asas benditas. Pois gozarei paz e alegria infinitas. Próxima estrofe. Sob suas asas, promessa preciosa, sempre me posso do mal ocultar. Salvo em Jesus e confiante na graça, nada no mundo me pode abalar. Amém. Só vocês. Descansarei. No próximo sábado, nós teremos a alegria de receber o pastor Rafael Rossi, um homem de Deus que virá da divisão sul-americana para uma belíssima semana de oração. Somente aos sábados será presencial. Durante a semana, por causa da universidade, os cultos serão transmitidos. Faça planos de assistir com alguém e se preparar. Estamos preparando a Santa Ceia para o final do ano, para que todos virem o ano em paz com Deus. Vamos orar? Nosso Pai, o apóstolo Paulo nos orientou a te chamarmos de Abba, Paizinho querido. Palavras de fraternidade, de intimidade, dentro de uma suavidade sagrada, onde através de Jesus Cristo e por meio do Espírito Santo nos ajoelhamos e clamamos: Pai, querido Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados. Assim como o profeta Daniel se incluiu junto com seu povo na condição de pecador, todos o somos, mas queremos, Pai, crescer sempre e permanecer sob as asas do Pai, até que um dia sejamos levados para a eterna segurança. Ora a Ti pelas crianças dessa igreja, nossos filhos, nossas filhas. Ora a Ti pelos pais e mães desta igreja, pelas famílias desta igreja. Infelizmente é o cenário onde mais o demônio procura trabalhar, levando dor, sofrimento. E nós, como cônjuges, especialmente nós os homens, podemos salvaguardar nossos filhos e filhas através do preceito do exemplo, mostrando a eles o caminho da felicidade, unicamente em Cristo, e a certeza da vida eterna. Pai, abençoa esta igreja, a nossa igreja, todos aqueles queridos irmãos e irmãs que assistiram ou assistirão este culto, que nós jamais desistamos de lutar pela nossa família, de orar, de interceder, de chorar. Mas se algum querido nosso fizer uma escolha diferente do que foi ensinado, que nós possamos descansar nos braços do Senhor, sabendo que fizemos aquilo que nos foi mandado. Fica conosco, mas por favor nos dê o Espírito Santo todos os dias, em nome de Jesus. Amém.